Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação e Segurança. Sou o Tenente Coronel Peterson e nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, hoje nós vamos tocar em um tema que atravessa a vida de todos nós, porque onde existem pessoas, existem conflitos. A grande questão é, estamos preparados para resolvê-los ou estamos sendo ensinados a intensificá-los? Em um tempo marcado por disputas, polarizações e relações cada vez mais tensionadas, surge uma proposta que exige mais maturidade, mais escuta e, acima de tudo, mais humanidade. A mediação de conflitos. E para nos conduzir nessa reflexão, eu recebo hoje uma convidada que é referência nesse campo, a advogada Gisele Martins, estudiosa do tema e especialista em mediação e resolução de conflitos. Doutora Gisele, muito obrigado pela sua presença, seu convite que foi feito e especialmente vindo de Florianópolis para prestigiar nosso programa, e é uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, pela deferência, lógico. Espero poder contribuir aqui. Que bom. Com o tema. Então, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional no direito. Sabemos que a senhora tem um vínculo muito grande com a cidade de Tubarão e com a própria Unisul, onde foi a sua formação. Conta um pouco para a gente. Bom, eu me formei em Direito pela Unisul, em 2000, não gosto de falar em datas, mas me formei em 2000 pela Unisul, a minha família inteira daqui, Sim. E após a formatura eu fui convidada para trabalhar na pós-graduação em Florianópolis e permaneci por lá, fiz mestrado, e me dediquei à vida acadêmica. Sim. E na dissertação do mestrado é que eu percebi um tema que eu acho que encaixou perfeitamente com o que eu pensava, com o que eu imaginava para a minha vida, que é a mediação. E durante a minha dissertação eu fiz um estudo a respeito da mediação, só que fazendo um link com a mediação que acontecia na Argentina, porque aqui no Brasil a gente não tinha nenhuma legislação específica. Não havia nada. Não havia nada específico nesse sentido. E aí eu me interessei pelo tema, recém-formada em Direito, fazendo ali a minha dissertação sobre isso. E basei todos os meus estudos nessa condução então, esse mais encontro pacífica. Nasceu no mestrado. No mestrado. Com a pesquisa acadêmica, surgiu essa percepção e afinidade com o tema da mediação. Sim, foi lá. E eu permaneço Perfeito. Até hoje Até lecionando, hoje, Lecionei na Unisul por 20 anos. Agora estou em outra casa, estou na Uniacel em Florianópolis, em Palhoça, na verdade. Em Palhoça. E ali continuo propagando a mediação onde quer que eu esteja. Perfeito, que bom. O que nós podemos estar refletindo quando nós falamos no ramo do direito, no próprios cursos de direito que nós temos no país? Nós podemos afirmar que esse sistema nosso jurídico ele é mais pacificador ou combatente? Combatente, total. Mesmo com as legislações, levando para a cultura de uma mediação, de uma solução mais pacífica, a gente percebe que, inclusive, na verdade, os estudantes de direito vêm buscar o curso, na verdade, pelo litígio. Sim. Então, essa glamorização do litígio ainda é muito forte, muito presente. Então, essa questão de pacificar conflitos, quando você entra no direito, eu acho que é a última coisa que você vai pensar. Mas estamos trabalhando para isso. A gente pode falar numa espécie de uma cultura do conflito? Isso existe? A gente pode perceber dessa forma? É perceptível. Eu acompanho os alunos nas fases iniciais, iniciando o curso de Direito, e quando eles finalizam, eles até têm uma certa mudança de raciocínio em relação ao curso, mas eles entram para um combate, eles entram para o litígio, e aí eles vão percebendo que isso talvez não seja realmente a solução. Eu costumo afirmar, por exemplo, na cultura japonesa, que é bem diferente da nossa. O japonês, se ele compra uma lata de milho, encontra uma mosca dentro, ele fica com nojo só. O brasileiro fica feliz. Na verdade, ele vê uma possibilidade, talvez, de ingressar com
uma ação, conseguir uma reparação de alguma forma. Com certeza. E quanto mais briga, mais litígio, melhor, né? Então, é bem isso. Né? Então, é uma coisa que faz a gente refletir muito, né? E essa cultura do conflito que a gente está refletindo, a senhora vê que pode existir uma origem específica, né, em determinado ponto da história, ou nas trajetórias mesmo, né, das legislações, que trouxe isso para a gente? O próprio nome, né, a lide, né, é um conflito de interesses, né, qualificado por uma pretensão resistida. Então, isso já é uma criação, uma ideia de que, né, esse conflito ele sempre vai existir. Né? Então, a ideia de pacificar, eu até penso que essa questão até mais histórica seja até uma certa infantilização das pessoas em esperar que alguém resolva por elas, né? E não elas mesmas. Né? Então, acho que essa ideia do conflito ela já vem. Né? Será que a gente pode afirmar, talvez, né, que é a partir desse raciocínio que o estudante de direito, por exemplo, ele aprende mais a litigar do que a dialogar? Sim, com certeza. Justamente nesse sentido, né? Encontrou a mosca ali, ele não vai pensar, por exemplo, nem conversar com quem vendeu, né? Ele vai, na verdade, pensar numa possibilidade, inclusive, de indenização. Então, ele já busca, né, essa questão do conflito por si só. E na sua visão e pela sua experiência também nessa área, né, bastante tempo de mediação, como isso impacta diretamente a nossa sociedade? Essa questão mais combativa do direito, né, de mais conflitiva, como isso a senhora entende e os diagnósticos possíveis de tirar dessa circunstância? Eu penso que na formação, né? A questão da formação em si tem bastante diferença. Eu acho que nós somos mais, inclusive até uma ideia de modificação até dos próprios currículos do curso, quando você está buscando na sociedade pessoas que venham a estudar o direito para tentar resolver essas questões, eles já vêm com uma outra formação, né? Então, eles não têm, por exemplo, esse contato com disciplinas que sejam mais pacificadoras, né? Então, é cultural. Né? Então, acho que até a própria formação jurídica ela não beneficia essa E um dos pontos, imagino, né, de consequência desses pilares, eu vejo que é uma própria sobrecarga do judiciário. Né? Sim. De várias questões, vários processos que poderiam receber um outro tipo de tratamento, muitas vezes não processual. Né? E por isso que sobrecarrega e atrapalha questões mais relevantes. Que são mais relevantes, exatamente. Né? Então, essa formação, por isso que eu comentei, né, que, em regra, a gente visualiza o aluno iniciando o curso de Direito de um jeito e saindo de outra forma. Porque ele justamente começa a se decepcionar também com essas questões. Né? Então, verificar que a postura dele, que é combativa, em algum momento vai impactar lá na frente. Então, para que, às vezes, né, se demorar num conflito, na resolução de um conflito, se ele pode pacificar, se ele pode ter uma conduta mais preventiva em relação ao conflito. Né? E até facilitar até para ele não destoar também dos caminhos traçados. De repente, está iniciando uma jornada profissional, ele pode sentir incertezas, né, de garantir, né, a vida dele profissional. E até é bem crescente isso, principalmente na advocacia. Né? A gente trabalha muito hoje com a advocacia preventiva. Né? Então, a combativa, óbvio, tem todo aquele glamour, toda aquela ideia, só que são anos no judiciário. Né? Então, hoje em dia, os advogados que têm, logicamente, o tino, porque eu acho que também tem que ter um pouquinho, né, de preparo para isso. Né? Com certeza. E eles têm essa ideia de criar uma postura, talvez, vamos prevenir esses conflitos, vamos pensar, por exemplo, num contrato. Né? Eu atuo especialmente na área de família, mas na parte do contrato eu verifico muito isso. Um contrato bem feito, né, bem amarrado, ou seja, prevenindo o conflito lá na frente, faz toda a diferença. Então, existe essa mudança de postura, só que eu acho que ainda vai um pouquinho mais de tempo. Realmente, principalmente, eu também observo em questões de direito de sucessão, né, questão do inventário, né, tem inventários aí rolando por 10, 15, 20 anos, quando, na verdade, se houvesse um diálogo mais assertivo, eles teriam mais prosperidade. Sim. Até tentar restaurar o conflito, né? A mediação trabalha justamente com isso, de
pessoas que às vezes, né, têm conflitos, obviamente, mas eles não podem, por exemplo, cada um ir para o seu lado. Né? No aspecto, por exemplo, de família, eu não posso simplesmente cortar as relações, por exemplo, se eu tiver, né, um filho envolvido, né? Então, na questão sucessória principalmente. Então, um conflito que poderia ser resolvido, né, ainda mais lidando com o luto, né, que Sim. é bem mais complicado. Então, você pensando que pode evitar esses conflitos, você muda, né, a tua forma de atuar naquele processo. Sem dúvida. É bem interessante. E também a questão, assim, para as pessoas, né, que estão aqui nos assistindo neste momento, para a senhora explicar um pouco, de uma forma mais popular, como seria, né, o que seria a mediação, na verdade, na prática. Mediação é um método, né, alguns chamam de alternativo, não adversarial, né, mas um método que permite com que as partes possam chegar num consenso. Né? Então, uma diferença bem importante é o fato de que essas pessoas envolvidas, elas têm que chegar por si só nessa resolução do conflito. Né? Então, não utilizar um terceiro como uma forma, né, de decisória, vamos dizer assim, né? Mas sim uma ideia de que eles mesmos possam chegar nessa solução. Então, o mediador, ele atua como um facilitador e não como alguém que vai impor. Né? E não pode, inclusive, nem se manifestar em relação àquele conflito. Né? Eu faço algumas capacitações com alunos, né? Principalmente nas fases iniciais, assim, é muito interessante isso, porque às vezes a gente coloca uns casos fictícios para eles trabalharem, né? E aí alguns deles querem fazer sugestões, né? Dizer assim, mas quem sabe você faz de tal forma. E aí a gente, né, intervém. E que é vedado pela... É vedado para mediação, né? Mediação. Então, eu não posso sugerir, eu vou facilitar. Né? Então, a gente muda o estilo de perguntas, inclusive. Né? Então, deve ter técnica para isso, né? Várias técnicas. Uma formação, inclusive, para ser conduzido de uma forma que seja uma mediação. Sim. Né? Inclusive, eu acho que esse é um dos principais obstáculos. Né? As pessoas, às vezes, não lidam com mediação, simplesmente não querem ouvir falar porque não entendem as técnicas. Né? Então, aprender mais a escutar, obviamente, que também a gente chama de escuta ativa. Né? Sim. Então, é uma forma que às vezes requer formação, requer né, uma capacitação adequada, porque senão você acaba sendo apenas alguém que está ali, né, fazendo volume, literalmente, não está ali ajudando nem auxiliando. E nessa sua experiência, né, com mediação e buscando resolução de conflitos, quais foram assim, os maiores desafios para conseguir chegar realmente a um resultado pacificador, um resultado que seja realmente importante para aquelas pessoas envolvidas? Eu acho que a paciência seria um fator importante, né, de lidar com o conflito do outro, né, e você não se envolver, obviamente. Esse foi um desafio muito grande, né, de você não se envolver na questão emocionalmente, né. Eu acho que o profissional do direito ele tem muito esse claro. Né, tem que ter esse distanciamento, né, é uma habilidade. Então, os maiores desafios, eu acho que seriam esses, né? Você investir na tua capacitação para tu não, né, ficar, de repente, à mercê, né, do conflito das pessoas, ou seja, né? Geralmente, essas, vamos chamar de audiências, né, de mediação, elas acontecem realmente em uma única vez ou ela pode ter algum desdobramento? Como funciona isso? Quantas vezes forem necessárias. Por isso que eu falei que seria paciência, né? Porque para o mediador em si, a intenção não é resolver aquele conflito ali, né, de uma maneira só pro forma, ou seja, claro. Né, só para números. Perfeito. E é um desafio muito grande no judiciário porque, né, você vai realizar as mediações judiciais e você tem uma agenda para cumprir. Né? Então, nessas audiências, quanto mais você tiver, né, a técnica, obviamente, para conduzir ali, né, a pacificação daquele conflito, melhor ainda. Então, se você precisar de, né, 3, 4, 5 audiências, eu trabalhei uma vez num caso que foram 3 audiências, que era um caso em relação ao cuidado de um pai idoso, e foi necessário 3 audiências para poder tratar desse assunto delicado com os filhos, né, e os filhos ali, de repente, tomarem consciência disso. Então, a gente teve que se desprender várias vezes nesse sentido. Né? Eram 3 ou 4 horas de condução, de mediação, e a gente ficou ali aguardando. E teve um desfecho positivo. Né? Então... Bom, e essas pessoas, né, que participam, né, dessas mediações, resolução de conflitos, enfim, elas, no seu entender, elas precisam já apresentar uma predisposição para algo resolutivo,
Ou você já encontrou, por exemplo, pessoas extremamente resistentes que no decorrer desses encontros, essas audiências, conseguiu, de uma certa forma, né, pela habilidade, pela técnica, né, assertiva, conseguir chegar num resultado interessante para todos os envolvidos. Já peguei situações bem... Resistentes, né, as pessoas bem interessantes nesse sentido, né, da resistência, de não querer nem se encontrar, né, então a gente tem que ser, às vezes, paciente, né, não precisa ter essa predisposição, mas, como eu, né, comentei, você deve ter essa técnica para isso. Então, se necessário, fazer sessões privadas com a pessoa, até para poder entender qual é a dinâmica ali do relacionamento ou do conflito, né? E ali tentar, de repente, extrair, né? E às vezes traduzir para outra parte o que seria, né? Utilizar uma outra forma para poder dizer, olha, não é bem isso que a pessoa queria. Então, às vezes demora bastante para você... Até como tradutor também, né? Tradutor. O mediador tem que funcionar ali. É tradutor. Assim, às vezes uma coisa que se fala no calor da emoção ali, né? Eu fiz algumas mediações, uma delas até chama bastante atenção porque eles não conseguiam ficar no mesmo espaço, no momento algum. Que difícil, né? Muito difícil. E a gente chamou individualmente eles para conversar, entendemos ali qual era o raciocínio, né? E uma questão bem interessante que eu vejo nisso é que às vezes as partes envolvidas, quando elas estão auxiliadas por um advogado que não tem essa técnica, a coisa fica um pouco pior. Porque o advogado, ele tem, né, quando ele não tem a técnica, quando ele não tem essa formação, a intenção dele é sempre prejudicar, né? A intenção dele é sempre, né, fazer a parte dele ali naquele sentido, não para conduzir esse acordo, mas para ver os interesses do cliente, né? Então, às vezes é uma situação interessante. Está mudando, felizmente, né? Mas alguns é uma outra advogados... forma de atuação, né? É uma outra forma. Né? É uma outra forma. Ele está ali defendendo uma parte, né? Sim, e o papel dele é muito importante, porque ele, na verdade, ele vai instigar o cliente dele para o conflito ou não, né? Então, às vezes, quando ele não visualiza isso de uma maneira clara também, né, acho que fica mais complicado. E como o judiciário tem encarado nessa questão da mediação? Porque é algo relativamente recente aí para o nosso ordenamento jurídico, né? Sim, então a Lei 13.140, que foi, né, 2016, depois o Código de Processo Civil de 2015, tentando legalizar basicamente as regras da mediação, né? Só que tudo é muito novo, no judiciário demora um pouco, né, para as coisas... E antes dessas legislações, não havia mediação? Era a base do conflito judicial mesmo? Ia para o judicial, né? Lógico. Né, o Código de 73, né, de Processo Civil, ele até trazia uma forma, né, de conciliação, mas... Nada muito regulamentado, assim. Nada, né? assim. Então, aquelas conciliações automáticas, do tipo, tem acordo, não tem. Não se utilizava muito essa técnica, né? Então, até destaco a atuação do nosso tribunal aqui nessas questões de capacitar, né, os profissionais para isso. Então, a gente teve um avanço muito significativo nesse sentido, né? Então, a própria formação, né, dos magistrados, eu falo mais como advogada, mas eu percebo isso no dia a dia. Então, a legislação, ela existe, obviamente, mas a capacitação, ela é constante, na verdade. Sim. Né? Bom, e também na sua visão, a questão, né, da mediação, me parece, o êxito dela, a eficácia dela, ela está, me parece, bastante atrelada com a cultura, né, de um povo, de um país, de um local. Né? E, na sua visão, quais seriam assim, os caminhos possíveis dessa mediação ela ficar mais fortalecida? Né? Seriam com projetos de mediação na família, nas escolas? Como isso poderia ser conduzido de uma forma que as pessoas litigassem menos e buscassem mais o diálogo? Educação, total, né? No início, né, na fase da formação da criança, ela pudesse ter acesso a esse entendimento, né, obviamente. Às vezes o conflito vem de casa, né? Então na escola ela deveria ter basicamente essa formação. Né? Então, às vezes, lógico, a família vai atrapalhar um pouquinho nesse sentido, né? Mas eu acho que ela, entendendo as bases da mediação, de repente, né, quando ela está se formando, basicamente, né, e propagando, porque aquela ideia que vai incutindo na cabeça, ela vai, né, se propagando. Então, acho que na base da educação, com certeza, seria a forma de modificar essa cultura. No próprio curso de Direito, né, no estágio supervisionado, era comum, né, os alunos comentarem, né, os veteranos, olha,
não escolhe o estágio na segunda-feira, porque o pessoal briga final de semana, né? E na segunda-feira o escritório está lotado. É verdade, é verdade. Vou fazer na sexta-feira. Tá todo mundo relaxado, né? Eu sou supervisora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniaselv, lá em Palhoça. A gente trabalha muito com essa questão da mediação, assim, né? Na formação do curso. Então, é bem nesse sentido, né? Os alunos, eles têm a oportunidade de assistir audiências, né? de mediação. E eu digo que é realmente um desafio para ele, né? Mudar essa forma, né? de pensar, né? Principalmente no curso de Direito. Então, você está saindo do curso, geralmente você vai para o estágio e já está quase saindo, né? Então, realmente vai fugindo do conflito, porque você vai ver que você vai vendo que isso não funciona muito lá na frente, né? Sim. Mas ainda continua assim. Continua assim também? Nada mudou? Nada mudou. Mudou na forma da prevenção desses conflitos, claro, né? Acho que os currículos de direito, até estava dando uma olhada aqui na nossa região, isso, Unesc, que já prevê isso? Univinte. Questão de mediação? Alguns sim, né? Aqui da região, Univale, né? Basicamente, a Uniaselv em si. Já é um passo de evolução, então, né? Já é um passo, porque assim, para algumas faculdades, inserir uma matéria que não seja, por exemplo, optativa, sim, já é um desafio, que geralmente é optativa com o mínimo de crédito possível, né? Então, 2 créditos. 2 créditos. Né? 2 créditos. Então era para ser algo um pouco mais aprofundado, realmente, com uma disciplina curricular, né, obrigatória. Com certeza. Para isso mudar a mentalidade, né, do curso, né, para onde que ele está conduzindo. Uhum. Eu acho que isso também é um ponto bem importante, né? Tanto, imagine que alguém se formando, né, em direito não tem acesso a essa matéria, nunca vai se interessar. Ele depois descobre, isso poderia ter facilitado a minha vida profissional. Né? Não é o que acontece. E profissionais atuando nessa área hoje? Existe assim, bastante mercado, bastante procura? Como está Sempre vai ter. A presença, né? Uhum. Existe a formação da própria mediação, promovida inclusive pelo tribunal, né? Academia Judicial. Existem as formações, né? Cursos particulares que também prevêem, pós-graduação também tem muito essa Mas o mediador é essencialmente o advogado. O mediador, né? O advogado, em regra, se ele estiver atuando em prol daquele cliente, ele não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele pode ter uma postura mais facilitadora do diálogo, né? Então, a gente tem várias pontes hoje, a advocacia colaborativa, né? Então, as práticas colaborativas, o advogado atuando nessa área também. Então, o nicho de mercado é interessante, né? Então, tem escritórios, inclusive, que mantêm um núcleo de mediação no próprio escritório. Isso é importante. Né? Uma equipe multidisciplinar. Já começamos a mudar a cultura, né? Sim. Dessa forma. Sim, sim. A partir do próprio curso, que é possível, né? Mudar. E dali na formação, os profissionais das próximas gerações já saem com essa mentalidade. Sim, eles podem atuar tranquilamente e é um outro nicho de mercado, né? E mais rápido, né? Então, pode até demorar uma mediação ou outra, mas o resultado lá na frente é muito mais significativo. Com bastante paciência sempre, né? Muita paciência. O resultado é mais significativo porque as partes elas vão ter ciência de que elas estão realmente... se aquela decisão realmente faz parte, né, delas, não parte de um terceiro. Bom, doutora Gisele, muito obrigado pela sua participação, com informações tão relevantes, tão importantes e na simplicidade, né, para as pessoas compreenderem cada vez mais, poderem ter acesso e compreender a importância da mediação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, ter vindo de Florianópolis, né, exclusivamente, para prestigiar o nosso programa. Com certeza. Gratidão. Agradeço muitíssimo a oportunidade, né, pela amizade, pela preferência aqui, né, porque profissionais de mediação a gente encontra bastante, né? Mas eu acho que isso realmente só tenho a agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Hoje eu conversei com a professora e advogada Gisele Martins, especialista em mediação e resolução de conflitos. O programa Educação e Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis pelo YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.